Entrevista com Dávila. O Brasil é uma potência ambiental global. Além de ter a maior floresta tropical do mundo, o país é líder mundial em agricultura sustentável em larga escala e dono da matriz energética mais limpa e renovável do mundo. Mas o desmatamento ilegal é ainda um desafio que precisamos enfrentar com coragem. A primeira medida urgente é acelerar a regularização fundiária. A segunda medida é embargar as áreas desmatadas ilegalmente. Essas duas medidas vão colaborar para reduzir o desmatamento ilegal, a ação de grileiros e de criminosos. Esse assunto merece ser tratado com senso de urgência pelo Congresso Nacional. Um dos maiores defensores desse projeto é Tasso Azevedo, engenheiro florestal e coordenador geral da rede Mapa Biomas. E Tasso é o nosso convidado hoje no Entrevista com Dávila. Tasso, muito bem-vindo à Entrevista com Dávila. Um prazer. Tasso, nós temos esse grande dilema, essa grande potência ambiental ainda tem esse nó para desatar. Esse nó tem dois pontos. Primeiro, eu gostaria de conversar sobre a questão da regularização fundiária. O que nós podemos fazer, criar uma força-tarefa para resolver de uma vez por todas esse problema que me parece um ponto essencial? Na verdade, são dois irmãos siameses, digamos assim, né? Você tem a regularização fundiária e o ordenamento do território. Sim. Chama assim, termo técnico, ordenamento territorial. O que é a ideia? Você define qual é o propósito e qual é a utilização das áreas, especialmente as áreas que são públicas. Então, você tem que definir qual vai ser o uso dessas áreas. Porque nas áreas privadas, quem define o uso é o agente privado, né? Mas como a gente tem muitas áreas públicas, então essas áreas públicas têm que ter uma destinação. Isso a gente chama de ordenar o território. E o outro lado é como você faz para fazer a regularização fundiária daqueles que têm direitos legítimos, mas que ainda não têm o título da terra, né? Ou a posse consolidada da terra. A ausência desses dois temas é que abre espaço para que a gente tenha muito do que a gente chama, né, a grilagem, que seria a ocupação ilegal de terra, conflitos pela terra e também a ocupação e o desmatamento ilegal que acontece especialmente na Amazônia, mas não só na Amazônia, também a gente tem no Cerrado, na Caatinga e outros lugares. Então, na primeira parte, o desafio é que a gente tem uma quantidade imensa de florestas públicas que ainda não tem, ou de terras públicas que a gente não tem uma definição de qual é o uso que ela vai ter. Então, na Amazônia, a área total de terras públicas fica alguma coisa entre 80 e 100 milhões de hectares. Para ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro tem 4 milhões de hectares, quase 5 milhões de hectares. Né? Então, seria quase 20 vezes o estado do Rio de Janeiro, né? Em termos de tamanho. Então, essas áreas são áreas que são públicas, mas ainda não foi definido o que será essa área. Se ela será uma terra indígena, se ela será uma unidade de conservação, se ela será uma área destinada para concessões florestais, enfim, especialmente a área florestada, que é o mais delicado. Mas nessas áreas também existem parcelas delas que são áreas que ainda estão como patrimônio público, mas que elas têm, por longa data, ocupação humana. Algumas dessas áreas têm ocupação legítima, posse mansa e pacífica, sem conflitos, por um longo período de tempo, cuidando da área e tal, até o limite de 2.500 hectares, existe a possibilidade de você regularizar, ou seja, você fazer um processo o título da terra. Obter o título da terra. E existem as áreas que tiveram, em algum momento, no passado, existiu algum processo de estímulo, incentivo ou contrato para a ocupação dessas áreas, isso aí principalmente nos anos 60, 70, comecinho dos anos 80, e que tinham condicionantes, dizer assim, você vai receber esse pedaço de terra, tem que fazer tais coisas, ou porque os condicionantes não foram feitos na época, ou porque, enfim, não foi mensurado, o processo não andou para frente, mas enfim, tem situações em que pode haver títulos maiores do que 2.500 hectares que são referentes a esses processos mais antigos. Fora os assentamentos. Você tem áreas de assentamento em que não foi consolidado o assentamento, porque quando você faz o assentamento, primeiro você dá um título de provisório e depois você tem um título definitivo depois de alguns anos. E também tem muitos assentamentos que isso não foi consolidado. Então,
Esses dois processos têm que andar em paralelo. E a gente tem que, no final das contas, o ideal seria a gente ter um mapa do Brasil em que você pudesse dizer cada pedacinho do Brasil, qual é o destino dele. Se é terra pública, qual é a utilização, e se é terra privada, que a terra privada tem um título definido, né? E por que, com toda a tecnologia que nós temos hoje, é tão difícil ter esse mapa? Alguns estados são muito complicados. Eu vejo o Pará, que tem muita terra pública, principalmente a terra do governo federal, misturada com o estado. Esses estados ainda são mais difíceis de chegarmos a um acordo sobre essa regularização fundiária, não é? Eu diria assim, os estados que têm a maior quantidade de terras públicas é o Amazonas e o Pará. Também são estados muito grandes, são os dois maiores estados, mas também porque tem uma proporção muito grande de áreas ainda públicas. Depois, em menor grau, a gente tem Amapá, Roraima, Acre, Rondônia e depois o Mato Grosso e Maranhão. Então, no caso do Pará, ele é um estado que teve bastante ocupação, né, porque é uma das frentes de ocupação, tem duas grandes estradas, né, a BR-163, tem a estrada aqui também que liga, a BR-163 é a que liga Brasília a Santarém, e tem uma outra estrada que liga Brasília até Manaus, e que é uma... são duas estradas que cortam ali o estado do Pará, tem a Transamazônica também, isso fez com que tivesse muita ocupação. Então, digamos, a situação de conflito, de problema de terra sobreposta e tal, é muito grande no Pará, porque também tem mais gente lá ocupando. No Amazonas, que também tem bastante questões, ela é menos visível, porque ainda o coração do estado do Amazonas, ele ainda é bastante preservado, então você tem menos situações de conflito. Mas no sul do Amazonas, por exemplo, na região próximo ali de Rondônia, inclusive é a área onde nós vamos ter agora a pavimentação da rodovia 319, que liga Manaus a Porto Velho a Manaus, ali já é situações onde você encontra bastante questões ainda de regularização ação fundiária. Então, é um legado isso. Ele tem a ver com a forma como foram feitos os assentamentos, a forma como a terra foi destinada e também, muito importante, a forma como ela foi ocupada, primeiro pela atividade madeireira, muito forte no estado do Pará, hoje bem reduzida, e que se seguiu a atividade pecuária e agora uma atividade de agricultura forte, em que ela foi se montando em várias etapas, né, em cima dessa incerteza sobre o uso da terra. Tem muitas coisas que são realmente ilegalidades mesmo, que é chegar numa área e assim, não é o paraense, não, é um paulista, né, o pessoal, vai ter gente do Paraná, vai ter gente de Minas Gerais, que vende terras aqui ou simplesmente decide ir para essa região e aí tem essa coisa que a gente chama da grilagem, que é você ocupar a terra, desmatar uma terra, enfim, define um documento. Sabe por que chama grilagem? É interessante. Grilagem era porque é o seguinte, você tinha que forjar um documento de que o documento era público. Então diz que você pegava o documento, botava numa gaveta com grilo. Aí os grilos ficavam mexendo, aí o papel ficava meio amarelado, não sei o que, aí você dizia, tá vendo, é um papel antigo. Então, diz que vem dessa história. Então tem muito esse problema, mas tem também situações que são legítimas, né? Nos anos 70, tem gente que foi para a Amazônia levado, quer dizer, convidado, né, a ir para a ocupação, e que, em tese, teria esses direitos. Mas aí, esse é um direito que você não podia ter vendido. Então, esse é um outro problema. Você fala assim, eu comprei do fulano de tal, do fulano de tal, do fulano de tal, que esse fulano de tal é que tinha o direito. Digamos, o direito. Esse direito não pode ser transferido antes que ele seja consolidado. Então, enfim, é um emaranhado de coisas, né? Eu acho que para a destinação das áreas públicas, o principal delas, a gente já tem um marco legal muito estabelecido, né? Chama-se a Lei de Gestão de Florestas Públicas. Ela completou 20 anos, agora em 2006, ela foi aprovada em 2005, foi homologada sancionada em 2006, quando ela entrou em vigor, então são 20 anos, e ela define basicamente o seguinte, florestas públicas no Brasil devem permanecer florestas e devem permanecer públicas. O resumo da lei é esse, né? Mas isso não quer dizer que elas não podem ter uma atividade econômica, que elas não podem ser exploradas e tal. Como é que funciona? A lei define que tudo que era floresta em terras públicas em 2006, não importa o que acontecer depois, elas devem permanecer como florestas. Então, se desmatar, tem que recuperar, né? Mas essas áreas podem ser destinadas para proteção, conservação,
direto, podem ser destinadas para as populações tradicionais, indígenas, quilombolas, seletivistas, e podem ser destinadas na forma de concessão florestal, com licitação, processo certinho e tal, para fazer a exploração, seja de madeira, seja de produtos não madeireiros. Agora, inclusive, tem concessão para restauração de floresta, né, que é você recuperar áreas, projetos de carbono e tal. Então, esse é o mecanismo para o que fazer com as florestas públicas está definido. O problema é fazer a destinação, quer dizer, realmente decidir. Essa parte aqui vai virar uma floresta nacional, por exemplo, que pode ter exploração, mas tem também conservação. Esta outra área aqui é uma área demandada para áreas indígenas, vai ser feita área indígena. Essa é a primeira parte. E quem faz essa definição, Tasso? Essa definição, ela, em geral, ela é um coletivo, porque as terras, se elas forem federais, elas são administradas ou pela Secretaria do Patrimônio da União, vinculado ao Ministério do Planejamento, se eu não me engano, ou do Ministério da Gestão agora, mas acho que é o Ministério do Planejamento. Então a gente tem uma secretaria que cuida do patrimônio, tudo que é prédio, terra, tudo público está ali. Ou ela está com o INCRA. Então o Banco de Terras ele só está nesses dois lugares, né? Se for definido que essa área, por exemplo, é de interesse para conservação, então digamos que o ICMBio, que é o nosso órgão de parques, ele diz assim, olha, essa área aqui tem um grande interesse para conservação, ela demonstra esse interesse, aí essa área pode ser alocada pela Secretaria do Patrimônio e pelo INCRA, ela pode ser alocada para o ICMBio. Então, em geral, o processo é um processo que envolve você ver se há interesse dos órgãos de conservação, ICMBio principalmente, ou se há interesse, se é uma área que tem demanda por área indígena, ou por áreas quilombolas, enfim, qualquer um desses usos que são mais coletivos. E aí, não havendo interesse em nenhum desses temas, ela pode ir para concessão florestal sem ser unidade de conservação. E aí o serviço florestal tem que dizer que tem interesse, que ela vá para isso. Ou ela pode também passar por algum tipo de concessão privada e, em último caso, se tiver, aí sim, né, se tiver algum título, alguém que tem um papel, que alguma judicialização ali. Aí você pode fazer o processo de regularização fundiária. Então, mas é sempre uma tensão. Por quê? Porque, na verdade, não existe o vazio mesmo. O vazio. É muito difícil encontrar um vazio fundiário, né? Uma área que é pública, ela não necessariamente não está ocupada. Muitas vezes as áreas públicas vão ter ocupação, né? E aí o problema é distinguir quem é que está ali. E tem muito interesse, né? O cara que invadiu uma área, que gastou dinheiro para desmatar, não é barato. Ele investiu dinheiro para desmatar, fez lá e tal. Aí ele falou assim, isso aqui ninguém tasca, essa área aqui vai ser a área que eu vou utilizar, né? E isso um pouco, com o tempo, isso está gerando, como os instrumentos foram melhorando de controle, agora está começando a apertar quem estava fazendo ocupação ilegal, porque você, por exemplo, para ter crédito, você tem que ter o CAR. E o CAR tem que estar válido. Você não pode ter uma área de embargo. Se você desmatar e não tiver autorização, você pode ser embargado, aí você não consegue o crédito. Mas se você não tiver direito sobre aquela terra, você não pode ter autorização. Logo, qualquer desmatamento será ilegal. Então, aí tem uma confluência de coisas que são importantes. Agora, o mapa biomas pode ajudar a criar essa força-tarefa importante para definir o propósito de cada terra? Porque o que nós estamos falando aqui é que se tivesse agilidade, se tivesse um senso de urgência para definir a vocação de cada área dessa, se vai ser concessão, se vai ser usado por tribos indígenas, o que seja, nós poderíamos dar vazão rapidamente a isso. O que retarda esse processo no Brasil? Eu acho que tem um processo em curso agora que é bem interessante, que nos últimos anos foi feita uma espécie de câmara de conciliação que reúne todos os órgãos públicos que estão envolvidos com esse tema, o INCRA, o ICMBio, o Serviço Florestal, a FUNAI, a Fundação Palmares, enfim, todos esses órgãos junto com a Secretaria do Patrimônio, o INCRA e tal, para poder ver todas as demandas que tem e ir, digamos, realizando a solução para cada um dos locais. Então, por exemplo, agora eles estão muito concentrados no eixo da BR-319. Então, a gente deve ver, provavelmente aí até junho, julho, deve vir a proposta do ordenamento territorial de toda a região do entorno da BR-319, que é uma área bem importante, né? Nós estamos falando aí
uma área que é 2 estados do Rio de Janeiro, né, que é só o entorno da BR-319. Então, esse é um processo que é super válido, talvez não, né? Sempre a gente quer que seja mais rápido, mas se ele for virtuoso, como a proposta de conciliar ela for na forma como está desenhado, a gente deve ter uma proposta bem consistente, que deve basicamente dizer o seguinte: olha, essa área A, B, C, D aqui no entorno, isso aqui vai virar unidade de conservação, área indígena, não sei o quê, e essas áreas que estão aqui mais próximo da estrada, na região X, Y, Z, essas áreas aqui são áreas que vão ser priorizadas para os processos de regularização fundiária. Então, eu acho que esse é o processo para fazer. E pode ser um benchmark, assim, para depois se expandir esse modelo? Já teve um modelo que foi feito há uns anos atrás, acho que em 2005, 2006, a gente teve um processo que se usou um instrumento chamado Área de Limitação Administrativa Provisória. Esse instrumento foi criado e foi feito ao longo da BR-163, né, que vai ali de Cuiabá, Santarém, né, Brasília, Cuiabá, Santarém. Naquele eixo que está no Pará, que é de um distrito de Castelo dos Sonhos até Santarém, são 800 quilômetros. Esse eixo inteiro, como tinha o processo de asfaltamento da estrada, foi feito um processo em que criou-se essa limitação administrativa provisória que deu 7 meses para se definir todos os usos do entorno. Então, nesse processo se resolveu, sei lá, 80%. Mas funcionou? Foi feito dentro do prazo? Foi feito dentro do prazo. Então ele foi feito. Só que o que acontece? No eixo mesmo próximo da estrada, que era a área onde tinha que fazer os processos de regularização mesmo, de titulação, foi muito lento. Então hoje a gente tem muitas áreas que foram tituladas ali na região, talvez uma das áreas que mais teve título foi essa área, esse eixo, principalmente de Novo Progresso, aquela parte ali para baixo, mas continuou tendo aí sim invasão dentro das unidades de conservação. Então gerou um outro problema, que se pressionou uma das unidades de conservação, que chama Floresta Nacional do Jamanchim, e com a pressão depois, logo à frente, em algum momento se teve a ideia, acho que foi muito infeliz naquele momento, que foi de mudar o limite da unidade de conservação. Então você reduziu a unidade de conservação. Aí é aquele negócio do cara que não paga imposto. E aí você não paga e fica esperando. Um dia vai vir uma anistia e aí vai te dar um super desconto. Então todo mundo que respeitou a lei parece meio, digamos assim, o bobo da corte, né? Porque você está fazendo direito. Então eu acho que lá criou esse precedente que é só a gente invadir, ampliar a área, que depois eles vão lá e mudam o limite da área. Então foi um precedente muito ruim que teve. Enfim, aconteceu, foi o que na época alguém achou que era a melhor saída, e ele criou uma situação que depois aconteceu em Rondônia, aconteceu em outros lugares. Hoje esse processo está estancado, né, porque já se sabe que esse não é uma boa saída. Inclusive tem uma floresta nacional que chama Bom Futuro, lá em Rondônia, em que é o primeiro lugar que está se aplicando o contrário. Quer dizer assim, teve desmatamento ilegal da área, tudo bem, não tem regularização não, vai permanecer como flona e a gente vai fazer uma concessão para restaurar. Então alguém vai ganhar dinheiro com a restauração, que não vai ser quem causou o dano. Então a ideia é dizer o seguinte: se você causar o dano, você vai ter o prejuízo, porque essa área não vai ser. Acho que esse tem que ser o sinal que a gente tem que dar, né? Um sinal de maturidade, regularização. Então, agora tem umas outras ideias para tratar disso que eu acho que ainda não foram testadas e poderiam ser testadas em escala. Então, se você tem uma região, digamos, que tenha muita sobreposição, você pega o CAR, uma coisa, se alguém entrar no CAR hoje, o CAR tem cerca de 8 milhões de polígonos de propriedades. Ele é autodeclarado, você vai lá e declara qual é a área que, enfim, da sua fazenda. Só que como ele é autodeclarado, você pode ir lá declarar uma área, eu vou lá, declaro outra área, uma cai em cima da outra. Então tem lugares que tem assim 8, 12 CARs no mesmo lugar, que é cada um botando a sua área. Então é muito difícil você chegar à conclusão de quem é que realmente está cuidando daquela área. Do ponto de vista do CAR, é fácil, porque eu digo o seguinte: se tiver um desmatamento na área, eu chamo os 8 e falo assim, os 8 vão levar multa. Todos vocês disseram que estão responsáveis pela área. Então, sob o ponto de vista ambiental, você resolve, mas sob o ponto de vista fundiário, é uma coisa muito complexa. Então, o que seria uma ideia? Uma ideia seria você pegar parcelas de áreas, 500, 600 mil hectares numa determinada região,
e faz um processo que é uma espécie de licitação da área como um todo. Então você já define o que vai ser reserva legal, etc. Parcela, porque as áreas não podem ter mais do que 2.500 hectares, parcela tudo e faz um processo de licitação em que você valora antes o valor da infraestrutura instalada. Se você tem uma casa numa fazenda, então não sei o quê, tem alguém que tem aquela casa, você diz, então tá bom, então eu vou botar valor em cada uma dessas coisas e faz a licitação. Quem ganhar a licitação paga o valor que foi definido antes. Isso é feito, tem várias coisas que é feito assim, né? Acho que, se eu não me engano, o petróleo tem isso, né? Quem faz a pesquisa declara lá o valor da pesquisa e se o ganhador do bloco ganhar, ele paga quem fez a pesquisa. Não é uma coisa que, assim, é uma grande novidade jurídica, mas ela no caso da regulação fundiária, seria uma solução. Que eu não estou necessariamente fazendo a regularização daquela pessoa, mas eu posso fazer com blocos. E eu não preciso nem vender. O ideal é não vender, o ideal é fazer com que ela seja uma concessão de longuíssimo prazo, em que, mantidas as condições, você pode manter a concessão e que você possa, digamos, vender o contrato de concessão se você quiser. Mas se não for cumpridas as regras, você recolhe. Mas precisa ser contratos de muito longo prazo, porque ele estimula que você faça o investimento necessário na área, certo? Eu estou investindo na área. Então, tem modelos muito interessantes. Por exemplo, tem um modelo que é assim, você faz um contrato de concessão, digamos, de 30 anos. A cada 5 anos, você revisa as condições do contrato. Está tudo sendo cumprido, você adiciona 5 anos no final do contrato. Então, você sempre enxerga para frente 25 a 30 anos. E só depende de você garantir que ele você vai ter esse direito perpetuado. Para ser Não cumpriu? Pode ser fechado, vai ter condicionante, mas você pode eventualmente perder aquela concessão e ela é concedida de novo. Mas você já teria a regularização fundiária. Você regularizou, isso aqui o propósito é tal, está mantido. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais criativo para poder fazer em escala essas coisas, tem que ter um pouco de criatividade. E eu acho que também o próprio setor rural e os próprios interessados na regularização precisam pensar formas de propor coisas que sejam práticas como isso. Não que não sejam... Não adianta tentar, vamos mudar a Constituição para fazer isso. A gente já tem as regras do jogo colocadas aí que permitem, com instrumentos, enfim, atuais, a gente mexer com esse tema. Né? E Tasso, há alguns estados que estão atuando de maneira exemplar para resolver essas coisas, ou seja, juntando produtores, o governo, ONGs, para tentar acelerar esse processo? Tem um caso muito interessante, e não é só questão de regulação fundiária, mas é de ordenamento e pensar a sociedade como um todo, que é um município chamado Paragominas, no estado do Pará. Inclusive, a gente, cerca de, enfim, alguns dias, nós tivemos o prefeito de Paragominas, que foi o cara que fez essa revolução ali, o Adnan, ele faleceu recentemente, uma pessoa espetacular. E basicamente o que eles fizeram nesse município era um município que era conhecido, você tem uma ideia, chama Paragominas. Por quê? Porque é formado por gente do Pará, de Goiás e de Minas. Né? É onde o Juscelino aparece no trator, abrindo uma estrada, sabe? E essa cidade tinha um apelido de Paragobalas. Era um lugar violento, foi o lugar que teve a maior quantidade de serraria. Teve um determinado momento que ele tinha a maior concentração de serrarias do mundo, num único município, 400 serrarias. Né? Você andava na cidade onde queimava os resíduos, era uma nuvem de fumaça, era um negócio esquisitíssimo. Isso anos 80, anos 90. E em 2008, se não me engano, ela entrou para a lista, aquela lista dos municípios que mais desmatam, que tinha nesses municípios, se você estava nesses municípios, era cortado crédito, tinha um monte de restrições, e para você sair da lista dos municípios que mais matam, você tinha que cumprir algumas etapas. Cadastro de CAR, reduzir o desmatamento e tal. E aí esse prefeito, o Adnan, ele reuniu a sociedade e falou assim, olha, isso aqui é o seguinte, a gente tem 2 opções. A gente pode brigar, continuar aqui com o nosso processo, ou a gente pode sair dessa lista. Sair de ser o município, né, para virar um município... O pior município. E aí começaram um processo. Inclusive, durante o processo, aconteceu um caso que teve uma
um protesto, teve uma apreensão de madeira do IBAMA, e aí os madeireiros foram lá e queimaram a sede do IBAMA e levaram a madeira de volta, e foi um escândalo. Era o Min, que era o ministro, porque a gente foi junto lá na área, eu estava no Ministério nessa época, e uma confusão, fechar serrarias e tal, e aí o prefeito, o Adnan, veio e falou assim: olha, bem, você tem toda a razão, a gente deve desculpas à nação, deixa comigo. Isso aconteceu em novembro, né, de 2008. Ele rapidamente chamou todo mundo, levou 2 cartas. Aí ele falou para todo mundo: aqui está 2 cartas. Essa é a de renúncia. Ele tinha acabado de ser reeleito, com 90 e poucos % dos votos. Nossa. E ele falou assim: essa é a minha carta de renúncia e essa é a carta de desculpas para o país. Qual que vocês querem que eu assine? Né? Aí todo mundo votou para ele. E Paragominas hoje é um modelo, é uma cidade em que você tem os produtores rurais discutindo o que ele tem de biodiversidade. Literalmente, você vai numa fazenda de gado e o cara tá um falando pro outro: eu tenho 4 onças. E você tem 4 onças, e aqui fizemos um levantamento aqui de passarinho aqui, temos 227, quantos você tem? Tipo, vai fazer até piada com isso. Mas é um município em que, não quer dizer que não tem problemas, não tem desmatamento ainda, mas é uma taxa muito menor. Mas ele principalmente tem uma articulação da sociedade para que todos, porque é do benefício de todos que a gente tem a regulação fundiária. É um município que hoje tem investimento, tem fábrica de placas, tem indústria de alumínio, enfim, tem muitas coisas acontecendo no município. Então, qual é a chave aí? Eu acho que a chave são lideranças que conseguem estimular que os diferentes setores da sociedade, e eu estou falando aqui, era o setor comercial, as indústrias, o pessoal da pecuária, o pessoal da agricultura, o pessoal da madeira, as ONGs, os movimentos sociais, etc., estarem trabalhando em conjunto para dizer: esse território aqui vai ser diferente da história do que ele foi no passado, né? E, de certa forma, óbvio, no tamanho do município é mais fácil você fazer isso. Então, eu diria assim que a questão para a gente pensar é que políticas a gente pode fazer no nível de um estado ou no nível federal que estimulem que processos assim aconteçam localmente, porque são problemas que se resolvem no local. É muito difícil fazer uma política muito nacional para resolver, mas dá orientação, né? Então, olha, é importante esses casos de sucesso, porque o bom exemplo espalha, né? Então, vamos tentar fazer com que o caso de Paragominas seja multiplicado em outras regiões. Agora, talvez uma coisa de política nacional, e isso que eu queria tomar um pouco da sua atenção, é no segundo ponto que nós falamos, a história dos embargos. Porque realmente, hoje, com a tecnologia, com os satélites, não é tão difícil fotografar, ver onde é que está acontecendo um desmatamento ilegal, ir lá embargar aquilo e impedir que essa roda do negócio ilegal acaba virando negócios legais futuramente, né? Exatamente. Assim, bom, para começar assim, você combater qualquer atividade ilegal, em geral, ela tem, digamos, tem uma sequência que é mais ou menos igual para qualquer atividade, que é assim: você tem que ser capaz de detectar a atividade ilegal e a percepção de que a detecção vai acontecer ser alta. Certo? Assim, se você souber que você passa por um raio-x, né, um raio-x, e ele vai pegar qualquer coisa de metal que tiver lá, qualquer garrafa d'água, você já joga a garrafa d'água antes, etc. Você já sabe que vai pegar, tá certo? Vai pegar. Então você precisa ter essa percepção de que a detecção vai acontecer. Segundo, você tem que ter a certeza, ou grande probabilidade, de que se for detectado, terá consequência. Então, detectei, tem consequência. Você tem uma ação. E depois é que essa consequência, ela gera uma situação em que o benefício que você pode auferir daquele ato ilegal, ele não paga a conta. Certo? Então, digamos assim... Vai perder dinheiro. Então, caso famoso, né? Eu tenho bebida, né? Tem essa coisa de bebida batizada, sei lá, que a bebida é falsa, né? Isso. Que é um perigo, porque tem o problema do metanol. Isso. Então você importa a bebida falsa. Se você tivesse certeza de que todo lote é verificado, tem um sistema simples de você ver e tal, e que
Se for detectado, né, tem uma penalidade muito alta, então diminui a propensão de você fazer o crime, certo? Então, como é que funciona isso no caso de desmatamento? A primeira coisa, eu preciso detectar o desmatamento. Hoje eu consigo detectar o desmatamento com muita precisão. O Brasil é pioneiro nisso, é uma tecnologia que foi desenvolvida nos anos 70 ainda. Inclusive, é interessante que quando foi desenvolvida a tecnologia, inicialmente, que era na mão, a gente, era o seguinte, o INPE foi solicitado ao INPE encontrar uma forma de verificar se as condicionantes da ocupação da Amazônia estavam sendo cumpridas. Então ele foi lá para identificar se por satélite ele conseguiria identificar se tinha o desmatamento, porque o desmatamento era uma das condicionantes para você manter a terra. É uma coisa meio engraçada, né? Então ele foi criado dessa maneira, foi a primeira aplicação no mundo de uso de satélite para esse tipo de monitoramento de florestas. Não foi nos Estados Unidos, não foi no Canadá, não foi na Europa. A primeira aplicação de uso de satélite para monitoramento de florestas foi no Brasil nos anos 70. Né? A gente conta isso no livro legal que chama-se O Silêncio da Motosserra, que conta a história de como foi o combate ao desmatamento do Brasil. A gente conta essa historinha. E aí, então você tem que detectar o desmatamento. Hoje a gente consegue detectar desmatamento praticamente em tempo real, se quiser, e ele é muito preciso, porque você tem uma sequência de imagens de satélite que mostra claramente, pelo menos a cada 5 dias no Brasil, você tem uma imagem de satélite gratuita disponível. E se você quiser imagem paga, você tem todos os dias imagem de 3 metros de resolução pago. Essas imagens, inclusive, hoje são usadas pela Polícia Federal, a gente usa mesmo no MapBiomas. Então você consegue detectar com muita precisão. No MapBiomas, o que a gente faz? A gente faz um relatório para cada evento de desmatamento no Brasil desde 2019. Então, de 2019 para cá, foram 500 e poucos mil eventos de desmatamento, ou seja, uma área que foi desmatada. Cada área dessa, você verifica na imagem de satélite a data que começou o desmatamento e a data que terminou o desmatamento. E você vê, porque você vê a imagem. Aqui estava com floresta, aqui no dia seguinte começou a cortar. E aqui está sem floresta depois. Então, hoje a gente faz muito tranquilo. O Brasil tem esse sistema que é o único no mundo, que verifica todos os desmatamentos. Então você tem relatório para tudo. Qual é o segundo passo? Então a certeza de que será pego é certeza. Você desmatar, detectou. Não importa se é legal, ilegal, etc. Se teve umas coisas, ele detecta. Aí a segunda parte é a seguinte: caso aquele desmatamento tenha indícios de ilegalidade, quais sejam? Está em cima de uma área protegida, ou ele está numa área indígena, ou numa área pública, ou ele está não teve autorização. Então, esses são elementos que são indícios de uma ilegalidade. Quando há esse indício, tem que ter uma consequência, né? Então, hoje, a consequência mais direta, objetiva, é o embargo. Porque o embargo diz o seguinte: você você primeiro checa, você tem autorização ou não tem autorização? Não tem autorização? Já tem um problema. Cruzou com uma área protegida? Você forma essas condições, você cria o embargo. Só que antigamente o embargo era o seguinte: você ia para campo, verificava lá que tinha um desmatamento, aí depois você voltava, pegava na imagem, fazia de novo a mesma coisa, você fazia o caminho contrário e depois fazia o embargo. Isso demorava pra caramba, era um negócio que era insano. Então, até 2019, só 5% do desmatamento no Brasil tinha alguma ação. Nossa. Agora, como você tem o relatório que você já tem a imagem de satélite mostrando que teve o problema, você não precisa ir lá para campo. Basta você falar assim: quem é que declarou que era proprietário nessa área? Você fez o CAR aqui? Você que fez o CAR? Então tá bom. Então quando a pessoa fala assim: mas é porque o CAR pode estar errado. Eu falei: mas sim, mas foi você que... Quem desenha o CAR não é o poder público, quem desenha o CAR é o proprietário. Então quando cruza, você faz o embargo. Então o que passou a fazer recentemente é que eles fazem o seguinte: você pega cada mês, vê tudo que teve de desmatamento, vê o que não estava legal, vê o que estava ilegal, publica um edital dizendo todas as áreas que tem problemas. Se você tiver algum questionamento, você pode questionar, dizer: olha, peraí, mas eu tenho aqui uma autorização, aí não entra, e aí você faz o embargo. Então, e o embargo tem consequência imediata, porque na hora que você embarga, você já não pode ter financiamento e tal. Então ele realmente é efetivo. Ele não é à toa que o desmatamento no Brasil
de 2023 para cá, caiu 60 e poucos %. Está caindo muito rápido, né? Porque essas medidas são muito efetivas, né? Quer dizer, você está conseguindo detectar e punir rapidamente, não tem mais aquele delay que E a percepção é muito óbvia. E a percepção é se eu desmatar, vai ser pego pelo satélite. Se for pego pelo satélite e tiver irregularidade, vai ter o embargo, ou vai ter ação. E não é só o federal, tem embargo nos estados, tem embargo, tem até município fazendo embargo, né? Mas você tem o embargo. E daí, por causa do embargo, você tem a consequência, você não consegue o crédito, que é aquilo que eu estava falando. Não adianta você embargar, ou quando você multa, por exemplo, você faz uma multa, aí vai ser a disputa da multa, vai ficar lá. Mas a multa não impede a atividade continuar, o dano continuar. E aí você não resolve o problema, porque ninguém paga multa, demora muito, tal. Mas o embargo é muito efetivo. Então, por isso que eu acho que cria essa situação, porque ele é muito efetivo. Onde está o problema que gera a maior parte da questão é que o que acontece depois que você teve o embargo, né? Geralmente você tem uma penalização, essa penalização tem um caminho de você cumprir a sua pena, digamos assim, né? A pena tem que pagar uma multa, tem que restaurar uma área, não sei o quê, enfim, tem as coisas que você precisa fazer, aí você encaminha o que tem que fazer e aí você suspende o embargo. É a mesma coisa, tipo, a lista do trabalho escravo, qualquer outra coisa, né? Você tem que sanear e você sai daquela lista. E o processo para fazer isso, ele tem uma certa lentidão. Tem parte por conta da própria pessoa que está ali na área que não fez as coisas, mas parte porque mesmo os instrumentos não são instrumentos dos mais simples. Agora, Roberto, uma coisa importante é a seguinte: o universo desse problema, ele é superestimado muitas vezes, especialmente na discussão, quando agora tem uma discussão no Congresso para evitar o embargo por sensoriamento remoto, que seria voltar para... ela fala assim, nós não vamos mais usar a plantadeira ou a colheitadeira, nós vamos voltar a cortar cana na mão porque essa tecnologia não serve. Não é isso. Não vamos acabar com a tecnologia, nós vamos resolver o problema específico. Então, para você ter uma ideia, nos últimos... Se você pegar o Ministério do Meio Ambiente publicou a lista de quais são os CARs que são acima de 4 módulos fiscais, não são só propriedades médias e grandes, que cruzam com desmatamentos do PRODES, que é o desmatamento oficial do Brasil, e que não têm autorização, ou que não aparece no sistema autorização. Quer dizer assim, isso tudo aqui são áreas que o banco tem que olhar. Isso dá tipo 80, 90 mil CARs, né? Então, isso é 1% dos CARs, se tanto. É 1%. Muito pouco. Então, isso é o que poderia ter o problema, porque se a pessoa tem autorização, ela vai no banco, porque o banco tem que olhar assim, você tem um PRODES, me traz aqui a autorização. Aí ele vai lá e traz a autorização para mostrar. Então, o que deu a grande diferença para esse ano foi o seguinte, na mudança do Manual do Crédito Rural, que está criando essa discussão toda, é o seguinte: antes você checava se tinha um desmatamento na parcela que você está financiando. Tipo assim, dentro da minha propriedade tem esse talhão aqui que eu vou plantar, e aí você fazia toda a análise sobre o talhão. E agora a análise é a propriedade. Se a propriedade tem um desmatamento ilegal, você não deve... E que está certo. Se está ilegal alguma coisa na propriedade, você não pode receber o crédito, né? Então, mas mesmo assim, eu assumo que, especialmente propriedades médias e grandes, uma parte importante desse desmatamento terá autorização. Então esse número dos 99 mil vai cair. Né, de 80 a 90 mil, ele vai cair, talvez caia pela metade. Então, talvez seja 0,5% Então, quer dizer que não temos que nos preocupar lidar com como é que desembarga? Não, ao contrário. Mas é para dizer o seguinte, não tem que mudar a regra do embargo. Pelo contrário, o embargo mostrou que ele é muito efetivo. O que a gente tem que mudar agora é pensar qual é o mecanismo para que, o mais rápido possível, esses produtores possam se regularizar do ponto de vista ambiental e eles possam sair dessa situação e voltar a produzir, investir, porque é bom para o país também, né? A gente quer que tenha mais produção e tal. Então, eu acho que é isso que a gente devia se concentrar agora, né? Juntar as forças ali do setor e pensar o que a gente pode fazer para fazer isso de uma forma mais rápida.
Tem um exemplo que está... Eu não tenho os elementos para dizer se ele é, digamos, seria o benchmark ou se ele seria a solução. Mas existem sinais de que tem um programa no Mato Grosso que ele, de uma certa forma, está procurando fazer isso com uma certa escala. Que é um programa de regularização ambiental. Eles fazem o seguinte: quando você tem lá o desmatamento ilegal, que geraria um embargo, eles fazem o processo de verificação do CAR, checa se está tudo certo, assim, com os polígonos do CAR e tal, e você apresenta o seu plano de regularização ambiental, o PRA, e assina um compromisso, o compromisso de todas as etapas que você vai fazer para ter a regularização. Aí é assinado junto com o Ministério Público e isso vira um compromisso. Então, ele é o equivalente a um instrumento que já existe juridicamente, que é o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta. Por que o Termo de Ajustamento de Conduta é um instrumento importante? É porque ele é auto-executável. Uhum. Então, se você fizer um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público com um compromisso para fazer A, B, C ou D, você é obrigado a executar ele, porque se você não executar, não tem que entrar na justiça, ele é auto-executável, ele executa garantia, tudo que tiver. Então ele é uma coisa muito forte. Quando você tem um TAC, a gente ouve falar daquele TAC da carne, por exemplo, no Brasil, o que é? É um termo de ajustamento de conduta que foi feito com os frigoríficos, os grandes frigoríficos no Brasil, em relação à compra de carne na Amazônia que viesse de áreas desmatadas ilegalmente. Uhum. Então tem todo um processo por anos nesse negócio. Então eu acho que a gente tinha que fazer algo parecido, sabe? De sentar, senta o pessoal e falar assim, o que a gente pode fazer para criar um programa? Pode ser talvez um TAC por adesão, ou seja, cria com o Ministério Público um termo de ajustamento de conduta padrão, que você tenha que ir lá e só preencher, sabe? Preencher, olha, a minha propriedade é tal, a minha penalidade foi essa, eu vou fazer a restauração assim, eu vou pagar a multa que eu tiver que pagar, eu vou... Enfim, tudo que você precisa fazer, tem um calendário, né, de execução, você vai fazer A, B, C, D, você mostra que executou, digamos, a primeira ação que está ali, aí o embargo é suspenso, você volta a entrar na esteira de produção. Mas aí você sabe, se não cumprir... Né? E isso é uma... Você vê esse exemplo do Mato Grosso como importante fazer nos estados, os estados serem pilotos para esse tipo de programa. Ele tem que ter no estado e na União. Na União por causa, evidentemente, das terras públicas. Isso. E mais que isso, é porque o licenciamento ele é majoritariamente estadual, até municipal. Tem um licenciamento que é o que dá autorização e tal. Tem algumas coisas que o licenciamento é federal, quando são rios federais, quando são territórios que cruzam estados e tal. Mas a fiscalização é concorrente, complementar concorrente. Todos os órgãos partem da fiscalização. Então você vai ter embargo federal, embargo estadual, embargo municipal e tal. Mas talvez o ideal fosse criar um modelo, você pudesse fazer um modelo, talvez inspirado nesse do Mato Grosso, ou outra iniciativa que tem, você faz um modelo, acorda esse modelo nacionalmente. Existem vários espaços para fazer isso, existe o CONAMA, existe os espaços tem as câmeras, né, técnicas das várias áreas. Poderia criar esse protocolo que diz, olha, de forma geral o protocolo tem um termo de ajustamento de conduta com essas etapas, ele é por adesão, e os estados podem aderir àquele termo ou criar algo parecido, mas criar igual o CAR, né? Sim. Cada estado tem o seu CAR, mas existe um sistema nacional do CAR ou o sistema de saúde ou qualquer outra coisa. Né? E no Congresso, por que está travado essa... Não acho que está travado. No Congresso é o seguinte, no Congresso, a gente vive isso no Congresso hoje no Brasil, e eu acho que é um tema sempre que é assim, em geral, o que a gente tem é que os proponentes desse tipo de coisa, ou em geral em política pública tem muito esse problema que é quem está no Congresso, ele está, em vez de representando o interesse público do coletivo como um todo, ele está representando o interesse de algum público específico. Né? Como no Brasil não tem regulamentação de lobby. Fica eu acho que devia ter uma coisa clara, objetiva, lobby legítimo e tal. Lógico. Como a gente não tem, é o seguinte, você junta 4 ou 5 pessoas que financiaram a campanha, e eles vão dizer, olha, eu queria que resolvesse esse problema do embargo, vamos acabar com esse negócio do embargo. Então o deputado vai lá e apresenta a proposta do embargo como se fosse uma proposta do setor. Então, eu não acho que essa é uma proposta nem interessante para o setor como um todo. Para o setor é importante que se distingua quem está fazendo direito e quem não está fazendo direito. A mesma plataforma
que indica, o Mapemas, por exemplo, indica que nos últimos 6 anos, 2% das propriedades tiveram desmatamento, qualquer tipo de desmatamento, é a mesma plataforma que diz que 98% das propriedades não tiveram problema. Então, é importante que tenha um monitoramento, porque você assim, eu não estou ali, eu estou aqui tranquilo, vou seguir minha vida. Então, eu acho que não é uma questão do setor, mas é uma questão que poucos, com interesses muito específicos, acionam o seu deputado para executar. E aí é uma questão que você que é um super defensor, né, da filosofia liberal, por exemplo, e tal, assim, eu acho que é uma interpretação errada que está se fazendo do que é o liberalismo. Né? Porque o liberalismo não é você não ter controle sobre as coisas, não é você não ter você não ter governança. É você ter regras claras de governança. As regras serem feitas. Então, mas o que acontece é que isso levado ao extremo, ele virou o seguinte: se você fizer o melhor para você e eu fizer o melhor para mim, a junção dos dois, se eu fizer sempre o que eu achar que é melhor para mim, você fizer o que é melhor para você, a junção dos dois seria sempre o melhor para os dois. Mas não é verdade. Porque, especialmente para bens coletivos, como é a natureza, como é o solo, como é a qualidade do ar, etc. Se cada um fizer só o que te interessa, a soma será a degradação do ambiente. Por isso que a gente tem que acordar junto qual é a regra. Eu tenho um exemplo que eu adoro, que é de um pessoal, uns produtores de soja e outros produtos em Goiás, que eles criaram uma cooperativa para irrigação. Por quê? Porque cada um estava fazendo o seu processo de irrigação. Eu ligava a minha irrigação quando eu queria, você ligava quando você queria, e o rio estava desaparecendo. Eles se juntaram e falaram, vamos combinar, vamos fazer assim, quando eu ligar aqui, você não liga aí. Então eles têm um sisteminha, literalmente, assim, um computador, eles criaram a regra tal, para dizer assim, se a gente não se regular coletivamente, todo mundo vai perder. É a tragédia dos comuns, a famosa tragédia dos comuns. E o que é interessante disso é que eles fizeram isso e eles começaram a questionar os outros que não estavam na cooperativa, mas que estavam fazendo uso sem participar do arranjo. Então, eu acho que a gente precisa mais disso, sabe? Essa coisa da conversa, da organização, para que os arranjos sejam coletivos ao benefício. E o último benefício, no caso do Brasil, Roberto, é os nossos biomas como um todo. Sim. Sem a Amazônia, não tem água. É simples assim, não tem água. E não é que sem a Amazônia é sem toda a Amazônia. Entre 25% e 30% de perda da Amazônia muda o mecanismo e a gente não tem mais água. E pensa o que é um país que é dependente de hidrelétrica. Nós temos essa matriz energética limpa que você falou na abertura, porque tem água. Né? Na ausência de água, não tem. A gente tem a maior produção agrícola do mundo em vários temas, né? Porque a gente tem água. Tem solo, mas tem água. Né? Então, se a gente não for capaz de pensar coletivamente como a gente vai proteger a Amazônia, ou o Cerrado, que é a nossa caixa d'água, o próprio Pantanal, todos nós coletivamente vamos sofrer no futuro. E para fazer isso, a gente tem que ter esse espírito de regular e cuidar um dos outros, né? Para que a gente possa caminhar nesse destino não só baseado naquele curto prazo do que eu posso obter amanhã. Né? Não, com certeza. É preciso ter uma boa regra de governança para que o mercado ou a sociedade se ajuste de uma forma a preservar o bem comum, como nesse caso a natureza, a água, o solo, etc. Agora, como você vê essas ONGs e setor privado se unindo em torno de projetos que, ao meu ver, são muito exitosos? Por exemplo, o que foi a concessão dos parques. Era um espaço público que teve uma concessão, hoje é explorado de maneira até turística, e me parece que tem ótimos exemplos dessa combinação de iniciativa privada, mercado, concessão e poder público. Como você vê esse tipo de experiência entrando mais no campo mesmo da bioeconomia? Não, eu acho que é essencial, né? O que a gente tem de bioeconomia funcionando em escala, como a bioeconomia, digamos assim, como o fio completo, né? Ele sempre envolve esse tipo de relação, né? Desde uma cooperativa produzindo castanha, sei lá, no Acre, né? Ela fica capenga se ela não tiver no seu processo essa visão da iniciativa privada. Ainda que ela possa ser, por exemplo, a iniciativa privada a partir de uma cooperativa, que é uma iniciativa privada na forma do cooperativismo. Sim.
Então, você precisa ter esses elementos juntos, né? Então, acho absolutamente fundamental. Tem os mecanismos de concessão. Acho que a concessão florestal foi o primeiro indicativo em larga escala que mostrou que você poderia fazer a gestão de vastas áreas do território para a produção sustentável com manutenção da floresta. Tem um caso fantástico, assim, né, que é a Floresta Nacional de Altamira, que é uma floresta que foi uma das primeiras que teve concessão florestal. E quando eu estava escrevendo esse livro do O Silêncio da Motosserra, o Cláudio Ângelo, a gente fez uma viagem por ali, foi visitar a Flona de Altamira, e era uma coisa impressionante, porque teve desmatamento nessa flona, tem várias áreas que foram degradadas, que é justamente as áreas que não têm concessão. E quando você chega na área de concessão, que é a área onde está fazendo exploração florestal, cortando árvores para produção de madeira e tal, é a área mais conservada. Porque ela é a área onde tem alguém que tem um contrato, está responsável, ele tem que cuidar daquela floresta, porque se ele maltratar a floresta produz menos. Então ele tem que cortar só o que dá para cortar, para a floresta continuar crescendo. Então é uma coisa que mostra claramente, né? Você pode conciliar a produção com isso. E agora eu acho que um outro incrível é esse mecanismo agora de fazer as concessões para restauração. Porque o que está fazendo é trazendo a iniciativa privada para ela fazer a restauração de um patrimônio público. Né? Que é a recuperação das terras degradadas, né? Também, né? E ainda isso faz com carbono, então é uma coisa super legal. Sem custo do poder público e gerando alguma receita. Agora, eu acho que tem uma outra maneira também da gente ter as cooperações que são muito importantes no desenho das coisas, no debate sobre as ideias, né? Que num mundo polarizado, ele fica muito difícil. Então, a gente tem espaços que agradeço muito que a gente tenha hoje esses espaços, e são espaços que a gente precisa cuidar muito deles. Um deles, para dar um exemplo no nosso setor, é um espaço chamado Coalizão Floresta, Clima e Agricultura, que reúne, acho que hoje tem cerca de 400 membros, entre empresas, ONGs, grandes grupos do agronegócio, associações, né, do agronegócio, trabalhadores, pesquisadores, e é um ambiente que nem sempre é fácil. É um ambiente que tem muita discussão franca, acalorada, mas ela é uma discussão franca, acalorada, onde todo mundo está olhando para o mesmo norte. E esse norte foi definido num livro que a gente chama o Livro Verde, que foi produzido em 2015, quando se criou essa frente, em que a gente colocou lá o que eram os nossos interesses comuns. A gente quer uma agricultura forte de alta produtividade, a gente não quer ter pastagens degradadas no Brasil, a gente quer zerar o desmatamento, a gente quer manter um nível de cobertura vegetal importante, a gente quer ter uma silvicultura de espécies nativas do Brasil. Então, essas coisas estão definidas nesse livro e a gente está discutindo todos os temas. Então, agora no meio do debate sobre a questão do embargo. Mas sempre o olhar noves fora. Isso tudo que nós estamos debatendo aqui, o que ele afeta as nossas metas comuns, o nosso entendimento comum. Nem sempre a gente consegue chegar a uma conclusão ou a um posicionamento que seja o ideal e tal. Às vezes a gente nem consegue chegar a um posicionamento, mas a maioria das vezes consegue. E no processo de debate é que a gente cresce. Eu entendo a sua posição, você entende a minha posição, a gente vai avançando. Eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa fazer no Brasil hoje, é ampliar esses espaços em que não é uma discussão simples, mas ela é uma discussão absolutamente necessária, em que a gente se coloque na posição de escutar o que o outro está dizendo, debater a ideia do que ele está dizendo. Eu não estou debatendo ele, eu estou debatendo a ideia que ele está colocando na mesa, né? Então, não é fácil, mas é necessário. E eu acho que a gente sempre sai melhor quando faz isso. Então, quando você fala de iniciativa privada com ONG, não sei o quê, eu acho que hoje é mais importante até isso do que uma concessão e tal, porque os instrumentos a gente já tem, mas a gente não está conseguindo nem chegar no instrumento porque a gente está brigando, né, anteriormente. Né? Eu acho que o exemplo que você acabou de dar é o melhor para a gente até encerrar a nossa conversa. O Livro Verde, com essa associação da agrofloresta, foi excepcional, foi uma grande iniciativa, começou a mudar a discussão, tirar a ideologia de campo e colocar soluções práticas com um objetivo comum a ser atingido. Eu acho que realmente foi um grande exemplo para inspirar outras ações desse tipo. Muito bem. Tasso, muito obrigado por aqui participar da entrevista com o Dávila. Muito bem.
E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análise, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.